funcionar? Primeiramente, os nossos super convidados vão fazer uma falinha inicial sobre o que eles pensam do tema e depois nós vamos discutir algumas perguntas. E para isso nós precisamos que vocês se engajem no chat, mandem aí sua pergunta, falando sobre o desafio que você está enfrentando, para a gente poder trocar uma ideia aqui. Então é isso aí, pessoal. Então a gente decidiu que a gente vai pela ordem alfabética, né? Então, vamos começar com a Ana Cardoso. Só porque eu tô nervosa. Só porque você tá querendo me deixar de nervosa. Eu fiquei sozinha. Então, galera. Que responsa, hein? Primeiro, rapidinho, quero mandar um beijo para todo mundo que tá aí nos comentários, que eu tô vendo todo mundo muito engajado. E é isso aí, continue. Traga seus desafios. A gente tá aqui primeiro, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente dizer. Ninguém aqui tem propriedade de nada. A gente aqui, na verdade, tá em construção, em aprendizado, todo mundo junto. Eu penso que quando eu olho para os desafios da juventude, em especial a juventude espírita, eu vejo poucos recortes, assim, eu vejo uma coisa mais geral para todo mundo, principalmente o diálogo. Eu acho que estamos em um momento em que o diálogo ele se vê cada vez mais importante e cada vez mais difícil de acontecer, tomados por emoções, tomados por verdades que a gente acredita que existe. Eu não estou falando que não existem verdades, mas eu acho que a gente está longe da verdade verdadeira, que é Deus, né? Então, eu acho que trazer esse diálogo como principal meio para a gente lidar com os nossos desafios, seja o diálogo interno, seja o diálogo com a nossa família, com os nossos amigos, no centro espírita, com a nossa comunidade, porque o jovem ele está inserido na sociedade, ele também tem seu papel atuante, transformador a todo momento. A internet veio para potencializar isso de uma forma mágica e perigosa. Então eu acho que a todo momento a gente trabalhar a palavra, o meio de falar, o jeito de se apresentar, de estabelecer comunicações e pontes com as pessoas em todos os sentidos. Eu acho que vai ser uma chave interessante, não só para a gente entender as dores dos outros, mas para a gente fazer que as pessoas compreendam as nossas. Então, vai ser muito legal, eu acho, hoje com vocês trazendo. Eu acho que esse início a gente fica sempre um pouco perdido, mas estamos aqui junto e mais uma vez eu quero agradecer vocês por me receberem aqui. Bora dialogar, bora conversar. Todo mundo junto. Arrasou, Ana. Então agora nós vamos para a nossa outra Ana, né? Ana Clara Sena, que é uma das organizadoras da Comeude, né? Agora a Ana Clara ela ia estar meio tensa, né? Para a noite artística, né? Ia ser aquele momento de tensão. Muito. Sim. Mas então vamos aqui no nosso bate-papo, Ana, para você fazer as suas considerações iniciais aí. Então, quando me chamaram, né, para falar, eles apresentaram os temas que a gente podia estar discutindo. E um dos temas que foi o que mais me chamou a atenção, que é o tema que eu escolhi, trazendo para falar com mais afinco, é a questão de escolha profissional, em questão acarretada do autodescobrimento, né? Porque, para mim, é uma questão que incomoda e aflige tanto jovens, principalmente eu tenho 18 anos, né? Então, nessa idade é bem complicada essa questão. E por todo o tempo, né, que eu estive nesse momento, e ainda estou, e conversando com outras pessoas que também estão, a gente acaba se encontrando nesse meio termo entre conciliar a formação de uma vida terrena com a vida espiritual, né? Como que a gente consegue unir essas duas coisas? Como que a gente consegue dar foco à nossa vida, né, a nossa vida material, a nossa vida profissional com a nossa vida espiritual, né? Como que a gente consegue fazer com que a gente não deixe de lado o lado espiritual, não deixe de lado a religião. E isso tudo é uma coisa que ela tem que ser muito desenvolvida com uma certa delicadeza, um certo cuidado, porque quando a gente está falando de adolescente, a gente está falando de um período da vida muito complicado, né? Um período que é o auge do autodescobrimento, né, o auge das questões envolvidas com sexualidade, com conflitos familiares, com conflitos profissionais, né?
Então, tem toda essa questão que aflige muito a gente. Então, né, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre como que foi para mim, como que eu tento desenvolver, e assim como a Ana disse, tudo através do diálogo, como que a gente consegue dialogar a nossa vida com o meio espírita. Arrasou, Ana Clara. É isso aí. E agora, então, vamos para as considerações do William. William, que já esteve na Comeúd, né? Acho que foi ano passado, William, que você deu a palestra para a gente, ou ano retrasado. Estou um pouco confusa no tempo. Foi ano passado mesmo. Ano passado, Foi. É verdade, ano passado. E foi muito legal e está aqui conosco novamente esse ano, né, na Comeúd. Então, é isso aí, William. Bom, o jovem muitas vezes fica se perguntando se o espírita deve ou não, por exemplo, se interessar pelas questões terrenas, né? Já que a gente fala tanto em mundo espiritual, tanto na vida futura. Será que a gente deve se interessar pelas questões do hoje, pelas questões que nos incomodam, pelas questões sociais, pelo interesse coletivo, como, por exemplo, vivemos uma pandemia? Será que o jovem deveria se importar em ter vacina para todos ou não, ou a gente deve cuidar só do espírito? A gente deve se interessar, então, por essas grandes questões ou apenas pelas questões que nos incomodam mais diretamente? E na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual o objetivo da encarnação, dentre várias coisas colocadas, a gente decora muito aquele comecinho ali, né, que para uns é expiação, para outros missão, mas sempre com a finalidade do progresso. Os espíritos finalizam colocando que a gente deve concorrer para a obra geral, né? E nessa colaboração para a obra geral, nós nos adiantamos. Então, sim, devemos ajudar, apoiar, para que o mundo terreno se melhore. As grandes conquistas, os avanços da humanidade não foram obra do acaso. Né? Quando a gente pega um olhar histórico não tão distante, o fim da escravidão, o fim da ditadura, o fim do período colonial não foram obra do acaso que caiu do céu. De repente desce um anjo e fala, vamos acabar com isso aqui. Isso são obras, né, de interesse coletivo, de luta, de resistência, em que pessoas se unem em torno de um propósito maior, um propósito coletivo. E o Espiritismo nos ajuda nesse sentido, porque a dúvida que muitas vezes nós, e eu já não me considero tão jovem assim, é da gente se perguntar se o Espiritismo pode ou não ajudar nesse processo de amadurecimento da sociedade. E lá no livro A Gênese, capítulo 18, item 25, Kardec coloca que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar, isto é, a coadjuvar, a ajudar, a auxiliar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento, esse movimento de transformação. E para finalizar, eu trago aqui um trecho do livro Depois da Morte de Leon Denis, num capítulo intitulado Questões Sociais. Porque a gente, às vezes, fica assim, não, mas vamos ficar tranquilo, porque na outra vida, tudo bem, na outra vida a gente vai arcar com as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Mas Denis vai chamar a atenção, e isso eu acho muito atual, ao dizer assim, seria absurdo tirar pretexto dos gozos futuros para perpetuar as iniquidades sociais. Nosso dever, diz Leon Denis, é de trabalhar na medida das nossas forças para a realização na terra dos desígnios da providência. E ele vai explicar que desígnios são esses. Ora, a educação, o engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na solidariedade, a organização do globo, todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outro senão a própria lei do progresso.
Portanto, meus amigos e amigas, o Espiritismo é a doutrina para ser vivida aqui e agora, hoje, não apenas no outro mundo. Então, ajudar no progresso da sociedade é um dever que todos nós, jovens, adultos, deveríamos ter consciência de que não basta estar bem para nós, né? A gente tem que se preocupar se estar bem para todos. Parece uma visão utópica, mas um dia eu acho que a gente chega lá e a gente vai conseguir. E é claro que esse processo ele inicia em nós, mas a gente não deve preocupar-se apenas com nós, né? com a nossa situação. A preocupação coletiva, muitas vezes, ela se impõe, e isso precisa ser refletido, amadurecido em nós. Muito legal, William, muito boa as considerações de vocês. E me chamou muito a atenção na fala de vocês essa busca por a gente conectar o Espiritismo e tudo que ele nos traz com a nossa vida e com os problemas da nossa sociedade. Porque quando a gente pensou nesse tema, né, desafios da juventude, como o Espiritismo pode ser um aliado, foi nessa tentativa de mostrar que muitas vezes o que a gente está enfrentando, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida enquanto coletividade, né, que parece que os problemas com essa pandemia foram tão maximizados, né, mostrar que isso está muito ligado ao Espiritismo, que o Espiritismo pode nos ajudar a compreender isso e superar isso, porque uma coisa assim que particularmente eu vejo, não só na juventude espírita, mas em como a juventude em geral lida com as religiões. É que muitas vezes, à medida que o jovem ele vai se aproximando do mundo e das demandas do mundo, às vezes ele sente que a religião não supre aquilo, que a religião está muito afastada da realidade, que o jovem vai começando a problematizar alguns dogmas, alguns tradicionalismos que ele acha que não se encaixa mais, né, à medida que ele vai se colocando no mundo. E eu acho que o nosso papel, né, que lida com a juventude espírita, e também o nosso papel com a gente mesmo, é a gente poder estudar o Espiritismo, né, compreender o Espiritismo com mais afinco, para ver que é justamente o contrário, né, que o William colocou muito bem. O Espiritismo tem tudo a ver com isso, e o Espiritismo nos chama para entender esses desafios do mundo, né, e lidar com eles. Nós tivemos alguma pergunta já no chat. Olha só, a Jane trouxe uma pergunta para a gente. O nosso progresso se faz apenas pelo individual e autoconhecimento, ou é também importante a ação no coletivo? Eu acho que a gente pode fazer assim, pessoal. Eu vou direcionando a pergunta para um, e aí, se algum outro quiser complementar, fica à vontade. Então, vou direcionar para Ana Cardoso, e aí a gente vai alternando. O que você acha, Ana? Eu acho que você me jogou uma bomba. Mentira. Eu acho que se fosse para a gente fazer um progresso somente pelo individual e autoconhecimento, ninguém encarnaria numa família. Então, a partir daí, a gente já sabe que essa palhaçada, eu vou dizer de palhaçada, eu sou meio assim, tá? Vocês me perdoam, mas a palhaçada que eu falo de falar assim, é porque eu tô muito focada no meu autoconhecimento. Se você não sai de você e se situa constantemente na sua realidade, e eu digo a sua realidade geral, tá? Eu posso falar da sua escola, posso falar da sua faculdade, você pode, inclusive, atrapalhar o seu próprio crescimento. Por que eu digo isso? Quando a gente está com dor, a gente não fecha em si mesmo? A gente não fica super sensível? A qualquer coisa que outras pessoas falam, a gente já não responde assim? Então a gente vira tipo aqueles palhacinhos que pulam da caixinha, sabe? De repente, ai meu Deus, eu não quero isso. Então eu brinco que é a palhaçada que a gente faz. Então eu acho que a ação no coletivo, ela é uma constante que a gente tem que trazer na vida. O coletivo, eu não falo que você tem que estar o dia inteiro, gente, participando de grupos, fazendo 1000 ações, e você nunca parando para estudar o evangelho, você nunca direcionando foco na sua vida. Mas você entender que toda ação sua, ela pesa no coletivo.
Isso é um fato. É um pouco do que o William está querendo dizer. Quando eu vejo alguns amigos que, com certa idade, inclusive eu tive esses momentos de afastamento da religião, eu vejo que é porque nós também limitamos a religião pela visão que nos é passada. Enquanto religiosos, e eu digo religiosos, a gente tem que bancar uma responsabilidade, que para mim é a grande palavra do Espiritismo. O Espiritismo, ele convida a gente à responsabilidade. O que você faz, você será responsável pelas suas ações. Você não teve intenção, mas gerou um efeito. Então, você será responsável por isso de uma forma ou de outra. Então, cada ação minha, ela é impactada no coletivo. Seja num padrão energético, seja no direto mesmo, assim, como a gente chama no material, né? Então, às vezes eu falo uma coisa que achando que estou só falando para mim, uma pessoa em casa escuta, repete para o pai, para a mãe, olha o impacto que eu estou gerando. Então, cada ação, mesmo que no individual, ela gera impacto coletivo. Dito isso, há momentos do nosso progresso que a gente julga que está fazendo algo apenas no individual, que não é o caso. Eu estava conversando com um grupo, eu falo, gente, às vezes a gente se fecha para a faculdade e você fica os 5 anos vivendo a faculdade intensamente, estudando, estagiando. Nossa, eu larguei o espiritismo. Não. Porque o espiritismo, ele está nas suas ações. Se você escuta o próximo, se você segura a sua ira no momento da sala de aula e fala de uma forma mais amorosa, se você aprende o momento de agir ou não, no dia a dia, não é na sexta-feira quando está no trabalho de sopa ou no dia do grupo de encontro de jovens. Então, mesmo que você não esteja participando de um centro espírita, você está sendo ativo. E, principalmente, se você está fazendo um bom trabalho enquanto pessoa na sociedade, você também está desenvolvendo enquanto espírito. Porque se eu fiz direito, Luísa sabe, a gente tem um estágio social. A gente conversa com pessoas de diversas realidades, de diversos lugares do mundo. Se eu não tivesse ido para esse mundo, eu não teria desenvolvido olhares e empatias diversas, ou minimamente análise crítica das coisas que acontecem ao meu redor, e assim melhorar o meu contato enquanto espírita. E a importância disso, misturando, ó, para você dizer que a gente nunca está afastado. Eu fiz direito, eu tive conhecimento de uma rede de proteção social do município. Quando eu estava no trabalho da sopa, e o meu irmãozinho estava sem documento de identidade, encaminhava para o CRAS, explicava o local. Eu estou a todo momento fazendo a minha caridade, responsabilizando ele, dando meios para que ele tome partido de si mesmo e continue trabalhando, ou de uma forma que eu culpabilizo, de uma forma que eu auxilio do lugar correto. Não só desse lugar de estou dando uma comida, escutando, eu estou dando outros meios. Se eu sou da psicologia, eu tenho uma escuta apurada. Se eu sou da medicina, eu explico como funciona o acolhimento num postinho de saúde. Se eu sou da odonto e sei de um plano lá que pode ter, muitos irmãozinhos têm problemas dentários. Então, nos dentes? Então, o que acontece? Você nunca sai do espiritismo. O espiritismo não sai de você. Toda ação sua é coletiva. Ai, mas eu me fechei 6 anos. Que bom. Se você fez medicina, por exemplo, e ficou 6 anos na faculdade, você vai ser um médico efetivo. E se você mantém os seus estudos da doutrina, a sua caridade não vai ser feita só com os seus, no seu movimento, na sua casa espírita, vai ser com o seu paciente. Vai ser com o seu futuro esposo ou esposa. Ou com quem você se relacionar para frente, que você vai saber agir, escutar, caridoso, pegar os ensinamentos e levar para a vida em todos os lugares. Estamos sempre interconectados. Não existe essa de estamos só. Mesmo se você se fecha, às vezes você está se roubando oportunidades de conhecer ou receber outras falas, né, de outras pessoas para o seu crescimento. Então lembrem, faça isso ser algo mais leve. A gente não encarna sozinho, a gente tem sempre uma galera com a gente. Então a gente sempre tem uma rede de apoio espiritual e encarnada. Nossa, Ana, você falou que eu te joguei uma bomba, mas você respondeu essa bomba com tanta propriedade, né? Muito, muito legal isso aqui que você falou. E eu fiquei aqui pensando que eu acho que um grande desafio nosso é parar de querer dissociar a nossa vida, né? Colocar a nossa vida ali, a nossa vida íntima com a gente mesma, a nossa vida em sociedade, a nossa vida no trabalho, a nossa vida política e a nossa vida no centro espírita, porque eu acho que isso é uma visão assim tradicional do movimento espírita, que às vezes nós jovens achamos que a gente está se distanciando do espiritismo, mas não, é porque a gente não consegue enxergar como o espiritismo pode permear aí esses outros lados, né, da nossa vida. Então, achei muito interessante isso que você colocou. E é isso, a gente levar
levar essa visão espírita, essa visão cristã para tudo que a gente está fazendo. Ana e William, querem comentar algo sobre a pergunta anterior ou podemos ir para a pergunta aqui da Camila? Não, por mim pode passar para a próxima aí, acho que ficou muito bem explicado. Também acho. Então vamos para a pergunta da Camila Ferreira, minha irmã. Então, ela perguntou: por que muitas vezes a religião não se encaixa na vida do jovem? Vamos para Ana Clara. Será que ela vai falar que eu joguei a bomba para ela? Então, jogou uma meia bomba, vou falar assim. Eu acho que, assim, eu vou falar isso enquanto experiência própria, porque por um momento a religião não estava se encaixando na minha vida. E eu trago para responder isso o que a Ana falou, que a gente fica muito preso em achar que a religião é aquilo que passam para a gente. A gente fica muito preso em achar que a religião é aquilo que o pessoal mais velho do centro passa para a gente, o que os evangelizadores do centro passam para a gente. A gente fica muito preso nisso. É igual o Lulu falou, a gente gosta de dividir a vida em nichos, a gente fica muito preso de que o espiritismo é aquilo ali que eles estão passando para a gente. E assim, eu vou falar assim, ser bem sincera, não existe nada mais rebelde do que adolescente. Tudo a gente quer contestar, tudo pra gente tá errado e a gente quer contestar. E eu vou falar isso, novamente falando, enquanto experiência própria. Quando alguém no meu centro falava, não, isso aqui é porque é assim, eu falava assim, meu Deus, agora que eu não quero mesmo. Só porque falou que é assim. Se é assim, então tchau. Então, eu acho que muitas vezes essa questão de que a gente não sente, não tem uma identificação. Né? Quando eu estava pensando nessa questão, fui refletir sobre o tema, eu falei, cara, eu acho que uma das coisas que esteve presente nos dois lados da moeda, no lado de que eu não estava me identificando e no lado de que, nossa, agora estou me identificando, foi a presença disso, de pessoas que falavam que estavam sentindo o que eu estava sentindo, sabe, de outros jovens virarem e falarem, cara, eu também não estou concordando com isso, cara, por que é assim? Sabe? Eu sentia muito essa falta. E depois, quando eu conheci grupos e conheci pessoas, né? Eu tenho alguns amigos que eu chamo eles de espíritas solos, né? Porque eles são os únicos na casa deles. Então, quando eu comecei a conhecer pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, ou pessoas que se sentiam incomodadas com essa questão de que, nossa, meu Deus, né? Não estou concordando com isso aqui. Eu fui começando a ver que talvez e falando assim, questões de religião no geral, não só o espiritismo, não se encaixa na vida do jovem justamente por conta disso, não tem identificação, não tem aquela coisa que chama o jovem, sabe? Não tem, por exemplo, até um tempo atrás, meu sonho era fazer um estudo do Livro dos Espíritos, agora eu tô fazendo, mas eu estudo assim mesmo, sistematizado, mas eu não ia porque eu chegava nos estudos e era uma coisa assim, super nada contra os vovozinhos, inclusive amo, mas era uma coisa muito assim, que pra mim, na minha visão, era arcaica, não renovava o método de estudo, eu ficava assim, gente, não estou entendendo nada porque não entendo a linguagem, não entendo o que eles estão falando, já tá difícil aqui, ainda desse jeito, nunca vou conseguir. Então, pra mim, o que faz com que o jovem sinta isso, de que a religião não encaixa na minha vida, é justamente essa sensação de que não tem pessoas como eu acho que eu sou o único, eu acho que eu tô sozinho, e vamos assim, eu penso assim, aí o meu outro colega pensa assim, e assim vai por diante, então nunca muda. Então eu acho que o que eu vejo que hoje em dia está acontecendo, eu falo que eu vejo tipo assim, nas mocidades, que eu vejo na Comeude, é a revolução do movimento espírita. Porque daqui a uns anos nós seremos os vovozinhos que os jovens vão virar e falar assim, putz, vamos estar mudando isso, né? Então, eu acho que é justamente isso, essa questão de que a gente, às vezes por vergonha, às vezes por ser uma coisa que já está tão, assim, enraizado, né, de realmente, os estudos eles são sistematizados, tá ali há anos, do mesmo jeito, não muda, às vezes por vergonha, às vezes por, tipo assim, não, é muito difícil mudar, vamos nisso. Então, eu acho que talvez essa questão de que a gente está falando de adolescente e de coisa que, né, e já está seguindo há muitos anos. São duas coisas que não combinam. O adolescente gosta do negócio da revolução. Ai, adorei a Ana Clara falando dos vovozinhos do centro.
Me identifiquei com o seu relato do Ed. O pessoal da minha família também vai se identificar. Ana Cardoso e William querem comentar um pouquinho sobre essa pergunta? Eu só quero essa fala dela dos vovozinhos do futuro, né? Mas eu vejo que tem uma juventude tão espetacular surgindo que eu acho que corremos o risco de, no futuro, os jovens olhar para assim, nossa, que vovozinho massa, né? Porque, né? Aí a gente vai chegar lá na frente e não vai querer mais, talvez, tantas mudanças, porque talvez a gente vai conseguir enxergar aquela velha frase, né, de que os jovens, né, serão o futuro do movimento espírita, e, de fato, a gente pode ter um movimento espírita mais arejado quando os jovens de hoje se tornarem os adultos, os vovozinhos, né, do centro espírita, e a mocidade querer estar junto ali também. Eu quero ser polêmica, vocês me deixam? Só um pouquinho. Deixa, a gente adora. A juventude, ela é revolucionária porque ela tem energia. Usem essa energia para mudar. Porque eu acho que tem um outro defeito, talvez da minha geração um pouco, não sei se da sua, Ana, porque eu já estou notando que a gente tem uma diferença aí que já está em outra geração. Eu não vou dizer de quanto, porque eu não vou me expor. A gente está com a mania de receber muita coisa dada. Talvez porque a gente pegou o boom da tecnologia e tudo ficou muito fácil. O acesso à informação é num digitar de dedos, a gente não tem que mais pesquisar. Eu fui da época que no começo do colégio eu tinha que ler enciclopédia para montar meus trabalhos de ciência, era livro atrás de livro. Por que eu digo isso um pouco? Às vezes a gente cobra tanto dos mais velhos e esquece que a gente tem um papel fundamental em qualquer mudança. O jovem, ele é revolucionário porque ele vem com gás e com uma energia e com menos boletos, como falaram ali no chat, né? Então, tem mais energia e direcionamento de pensar, sair da caixinha. Quando a gente chega, por exemplo, eu vou puxar um saco para sardinha para os meus amigos ali, que também foi falado no chat do Grupo Espírita, do GEU, né, do Grupo Espírita Universitário, você tem um novo modelo de estudo, novo, né? Porque eles se incomodaram e buscaram. Eu via no centro espírita, quando eu participava mais ativamente, uma reclamação, o centro não muda, não tem tanta coisa. Cadê esses jovens se mobilizando, se fazendo presente e ocupando aquele espaço? Eu acho que é isso que eu falo quando eu falo que o espiritismo ele chama a gente a responsabilidade. Se você vê uma ação errada, você não tem que se posicionar? Se você vê, não estou dizendo que é errado, mas se você vê um modelo de estudo que não te contempla, por que vocês não juntam? Estou falando vocês, porque agora eu vou direcionar como se estivesse falando para um núcleo. No caso, eu vou colocar na pessoa da Ana. Junta com os seus grupos do seu centro e fala o que a gente ia querer fazer. Pô, sábado tem campanha do quilo, geralmente, né? Vou fazer um dia de encontro de jovens, que a gente vai ficar cantando música espírita aqui, mas vai ser acolhimento para quem tiver. E aí vocês começam a dar cara, porque eu acho que a gente espera tanto que os mais velhos venham com uma criatividade, quando eles têm muitas outras responsabilidades. Quando eu vejo, por exemplo, aquelas passando pano, né? A galera que quer um estudo sistematizado de foco, às vezes é um medo de você ficar perdendo em discussões que às vezes não são pertinentes ao estudo e você muda o padrão vibratório. Isso é uma dificuldade com nós jovens, vamos colocar jovem. Então, eu acho que cabe a nós, a cada momento, ocupar o espaço que está ali. Não estou falando para sair brigando, virando mesa. Tá. Rebeldia na comunicação. Questiona, propõe, pensa num projeto, traz algo junto, constrói. Porque para você ser o idoso legal da frente, o velho de boa, a tia dos bons, dos conselhos, por exemplo, eu quero ser a tia dos conselhos, quero levar meus sobrinhos, meus amigos tudo passear, meus amiguinhos do espírito, meus evangelizando, entendeu? Mas para eu ser essa pessoa que inspira confiança, eu tenho que ser uma pessoa de ação. E eu tenho que inspirar ação. E eu acho que a gente, enquanto jovem, talvez a gente vai usar até a pandemia de desculpa, mas olha esse evento. Não tem desculpa. A gente tem que agir. Eu falei que eu ia ser problematizadora, eu falei que eu ia causar. Então eu quero tirar vocês dessa posição do conforto que a adolescência convida. A criança, ela espera que vem conhecimento, vem para mim, me manda o que eu tenho que fazer, para que caminho eu tenho que seguir. A adolescência, ela te convida a sair disso.
Até para você entender o porquê que seu pai te colocava nos horários do estudo, seja espírita ou seja do colégio, e você chegando na faculdade entender a importância de uma base boa. Como buscar essa base? Eu convido vocês, e me convido também constantemente a remodelar. Mas vamos sair do conforto de uma forma positiva, escutando, conversando, sugerindo, construindo. Que aí, com certeza, a gente vai chegar no ápice, que é o que o William disse. A gente vai ser os vovô legal do centro, entendeu? Que criou o dia da gincana, que criou o cursinho solidário. Eu que passei na faculdade vou dar aula de uma matéria que eu sei para a galera ali no centro, para chamar a gente para esse centro, para a juventude ocupar esse espaço. E aí é um convite meio louco que eu tô trazendo para vocês. Não sei se eu tô doida, não. Vocês me avisam. Não, eu achei super bacana, Ana, porque eu vejo também que muitas vezes essa descrença ou esse afastamento que os jovens, sejam espíritas, sejam de outras religiões, encontram, é porque eles se defrontam com um modelo, com uma forma de fazer que não concorda, acham que a religião se resume àquilo e se afastam, né? Como você falou, estamos acostumados com isso. Ah, não gostei, vou ali, vou para outro canto fazer outra coisa. Então, eu acho muito importante isso, né? Eu acho que a gente tem que questionar, né? Temos que pensar em novas formas, mas para isso a gente também tem que levar a nossa contribuição, né? E não nos afastar apenas. Muito bom aí a sua apimentada no debate. Vamos agora para a pergunta do Felipe Meira. Complementando a pergunta da Tatá. Tatá é a minha irmã Camila, é porque a gente chama ela de Tatá. Porque Tatá, fica o questionamento, né? Não tem nada a ver com Camila. Complementando a pergunta da Tatá, a religião precisa se encaixar na vida do jovem? Olha, o Felipe quis fazer uma pergunta aí, né, capciosa. Vamos então para o William. Jogar essa bola para o William. Bom, eu acho assim, a gente tem que distinguir religião do próprio movimento espírita, do próprio movimento religioso, seja ele espírita, evangélico, católico, né? Então eu acho que o movimento, naquilo que é possível, sim. Eu não vejo por que não. Naquilo que é possível, né? Então, eu vejo que, né, se consegue fazer essa adaptação para dar espaço para que o jovem seja ouvido, dê suas ideias, suas sugestões. A Ana colocou, agora, as duas chamam Ana, eu já não sei o sobrenome, mas a Ana Cardoso, eu acho, falou por último. A Ana Cardoso falou um verbo interessante, ocupar, né? Para que o jovem ocupe seus espaços. Então, se for possível, não vejo problema. Eu acho que é assim. Agora, não tem necessariamente que um centro espírita, né, esse que serve ali de local para que o movimento se organize, ele se encaixe apenas, né, de acordo com a vida do jovem. Então, o espaço espírita, o centro, ele é um espaço multiuso. Então, ele dá para se adaptar naquilo que pode ao estilo do jovem e dá para se adaptar ao estilo da madureza, vamos chamar, né, dos nossos velhinhos, dos nossos vovozinhos, de quem quer fazer um enxovalzinho. Por que não do jovem? Por que o centro espírita ele tem que se adaptar a todas as demandas? Ele se adapta à demanda social, ele se adapta à demanda doutrinária, demanda mediúnica, e não pode se adaptar à demanda do jovem. Então, eu acho que sim. Eu acho que o movimento espírita, tendo como polo o centro espírita, precisa, sim, se adaptar àquilo que o jovem tem feito, as suas, né, exigências, e em ocupar, eu digo até mais, eu sei que a vida do jovem tem muitas coisas, faculdade, muitas vezes o primeiro emprego, e conciliar isso tudo, trabalho, estuda, e centro espírita. Mas uma coisa que a gente tem que começar a pensar, e eu levanto essa bola aqui, é de que dentro do possível, assim que a vida do jovem se organizar de uma forma que lhe permita participar mais ativamente vamos dizer assim, da direção das casas espíritas, eu acho que é importante. Né? Eu acho que a gente tem que começar a ocupar esse espaço também. Se não na função de presidente, né, seja na função ali, não sei, vou chutar aqui um vice-presidente, para ter também a sua voz ouvida dentro da diretoria.
ou se interessar mais até pelo processo, às vezes, que é muito, falo pela nossa casa também, que nem sempre é o processo eleitoral de um centro espírita, a maioria dos centros, ele acontece assim, ninguém quer, né? E aí fica aquela coisa que vai se perpetuando, quem já é há 200 anos, e aí levanta quem quer, né? E todo mundo se esconde e tal. Poxa, então, quando tiver chegar perto das eleições, que o jovem, caso ele não queira se candidatar, nem formar uma chapa, mas que ele busque o diálogo com quem está se interessando ou pela reeleição, ou, né, vamos negociar aí, qual que é a sua proposta para a juventude? Eu sei que tem centros espíritas que às vezes tem 2, 3 chapas concorrendo, e de uma maneira solidária, fraterna, respeitosa, qual que é a sua proposta para a juventude? Vamos avaliar, porque o voto também dentro do centro espírita é importante, é quem vai dirigir o centro pelos próximos anos. Então, vamos ver qual que é a demanda. Olha, eu estou com a demanda aqui do grupo da mocidade, você acha que você consegue nos ajudar nisso aqui? Não sei se eu estou também levantando uma coisa muito louca, né? Eu não tinha nem pensado nisso direito, mas vamos fazer a boa política, né, dentro das eleições dos centros espíritas. Eu acho que isso é uma forma também da gente, naquilo que a Ana Cardoso colocou, da gente partir para uma ação, porque mesmo que a gente não consiga assumir um cargo, mas que a gente consiga levar a nossa demanda para ser discutida na eleição e aquilo vira compromisso de quem se elegeu de, nos próximos anos, tentar colocar em prática. Eu vou só completar sua frase rapidinho, gente, eu sei que eu tô falando demais, vocês têm total liberdade para me mandar calar a boca. Eu vi muita gente falando assim, o centro espírita não aceita, é muito difícil. Existe. Eu não vou usar o centro, não é desculpa, teve uma fala que eu gostei, mas acredito que não se sentir bem ali inibe, né, querer participar, a frustração. Eu tenho uma frase muito triste para trazer para vocês. Eu falo para minha sobrinha de 8 meses, frustração faz parte da vida. Cabe a você ficar sentado e chorar, ou chorar o que tem que chorar, e ir para frente. Eu acho que existe, sim, gente, muitas dificuldades na vida. Existem vários meios de você modificar seu centro. Participando ativamente das eleições, excelente. Participando do seletivo do dia a dia, excelente. A gente tem mania de escutar um não como taxativo. Eu gosto de escutar um não como um convite. É porque eu sou meio louca, rebelde, tá? Pode ser meu lado do direito que argumenta com tudo. Por que eu falo isso? Eu chego no centro e sugeri uma coisa. Não. Ok, muito obrigada. Por que não? Olha, a gente sempre fez assim. Isso é uma estrutura do centro, uma organização. Então eu participo. Eu conheço aquela organização do centro. Conhecendo, eu surjo com propostas para ir melhorando aos poucos. Porque do mesmo jeito que eu não ia gostar que ninguém chegasse no meu quarto e de repente falasse, esse móvel vai para lá, sua cama vai ficar aqui e você vai dormir no chão. Eu não vou gostar que uma pessoa mexe na minha vida. A gente tem que entender que tudo é uma questão de ceder e construir relações de respeito. A gente fala muito de rebeldia, de revolução, e existem momentos na história em que, de fato, uma quebra foi importante. Mas nem tudo precisa ser uma quebra. Nem tudo precisa ser pá. Pode ser aos poucos. E é daí que você tem grandes fortalezas, grandes ensinamentos. Eu estava lembrando de uma música do Renato Russo. Eu sou a pessoa que raramente traz citação espírita, porque eu gosto de trazer o mundo pra gente se situar no plano que a gente está. A música Há Tempos, ele fala, meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Se eu tenho a bondade de escutar os limites da minha casa espírita, eu vou ter coragem de compreender aquele movimento e trazer sugestões. Se eu tenho a disciplina, eu vou ter liberdade. Porque se eu me organizo no meu horário, eu vou ter aquele dia em que eu posso fazer uma chamada de vídeo com alguns amigos, porque eu não vou conseguir ir no centro, eu não vou participar, mas eu vou fazer a leitura do meu evangelho com a galera. E se a minha compaixão é fortaleza, eu não vou me abalar com as críticas e com as coisas negativas que a vida vai me trazer, mas eu vou me fortalecer com isso. Eu sei que às vezes a gente fica parecendo que a gente está sendo um bando de... Mas eu acho que eu viro essa tia do não pra galera, assim, sabe? Não tô querendo jogar um balde de água fria. Ao contrário. De novo, eu faço um convite ao desconforto. Porque desconfortável já estamos.
Se eu não me adapto à rotina do centro espírita, se eu não me sinto, se a religião não encaixa na minha vida, eu já estou desconfortável. A religião, ela não encaixa, ela faz parte. Porque se você pegar o centro da religião, é amor ao próximo, qualquer religião. Respeita o próximo, respeita a sua família, respeita a tua comunidade, faça o bem, não mata, não mente, não manipula, não vamos pôr os nomes que a gente quiser. A essência da religião, ela é boa. Ela é uma boa ação e uma boa convivência. Isso deve não ser só encaixado, deve estar dentro de todas as nossas ações. Então, às vezes eu acho que quando a gente escuta uma coisa diferente, gente, eu sei, tá? Eu sou ser humano, eu não tô parecendo aqui palestrinha. É difícil. Mas, de novo, trazendo o pau pro direito. Uma coisa que a gente aprende é que nem tudo a gente vê no grito. Você precisa conhecer e trazer propostas e intervenção. Se o centro, eu tentei, galera, eu tentei, eu falei, bati a cara, quebrei a cara, beleza. Gente, igual falaram ali, não é só o templo de pedra, não. Ou você acha que o espiritismo é só no centro? Junta com seus amigos, passou a pandemia, todo mundo vacinado, pá, vai numa praça, junta na universidade, junta na escola, reúne na casa de alguém. Tudo morre se a gente deixar morrer. Mas se a gente mantém em movimentação, a vida segue. Inclusive a gente. Vocês vão ver, gente, que isso é uma noção muito boa de liberdade. Que você consegue. Você não está limitado no não da casa espírita, ou do movimento, ou da pessoa mais velha. Você vai fazer o seu caminho. É responsabilidade, mas é libertador. E eu juro que eu vou parar de falar, tô falando demais. É muito legal, Ana, o que você colocou. Ana fazendo aí os contrapontos no nosso debate. Vamos para mais uma pergunta, que tem várias perguntas interessantes no chat. Não vai dar tempo, infelizmente, de fazermos todas. Mas vamos aqui para a pergunta da Sara Fonseca. Como tornar o espiritismo para a juventude mais atrativo do que as festas da vida? A Sara é engraçada. Deixar que cada um tenha o seu tempo é o melhor a se fazer? Vamos jogar para Ana Clara. O que a Ana Clara pensa sobre isso? Adorei a Sara, as festas da vida. Agora sim, uma bomba. Vamos lá. Essa é boa mesmo. Eu acho que, assim, realmente, quando você é adolescente, né, o mundo acaba em festa. Tipo, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que pegando o que a gente estava falando agora, que é essa questão de como que a gente vai fazer para fazer com que, não vou colocar só o espiritismo, mas que as religiões, elas sejam atrativas para o jovem. Tudo é um processo. Uma coisa enquanto a Ana estava falando, e o William estava falando, que martelou na minha cabeça, é a questão de que, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam de uma vez. A gente quer que, pronto, eu falei isso, vai mudar. Se não mudar, tchau. Não, tudo é um processo. Então, eu acho que é um processo das pessoas que estão dentro da religião, de tornar algumas coisas atrativas. E eu acho que é uma questão também que envolve uma comunidade bem maior. Vou até usar assim, a Sara falou espiritismo. Não é uma coisa que depende só de um centro. É algo que é bem maior, né? É algo que talvez tenham que mudar as formas. Não mudar, mas expandir. Não, expandir é a mesma coisa. Eu tô tentando achar a palavra aqui. Melhorar a questão da divulgação, sabe? Eu vou usar uma palavra bem assim. Por exemplo, eu conheci a Comeude em 2017. Antes de 2017, eu nunca tinha ouvido falar nada na minha vida, porque o meu centro, ele tem um tipo de organização diferente, não é igual aos outros centros. Não é errado deles lá, só que não é igual aos outros, é bem um pouquinho diferente assim. Não tem muito essa questão de trazer os jovens da casa para fora, para outros meios, né? E quando eu conheci a Comeude, eu tava aí na minha época da vida de, não, eu acho que eu prefiro, sei lá, ser agnóstica, porque, não, galera, outras religiões não daria conta, aqui já não tá ficando muito legal, então vambora. Então eu acho que, assim, essa questão de tentar trazer o jovem de uma forma que mostre para ele que ele não tá tão distante daquilo. Que não é uma coisa assim, oh meu Deus, inalcançável.
toda vez que eu falo para alguns amigos meus sobre a Ecomeud, eles ficam tipo, oh meu Deus, isso é tipo, como que faz para ir? Tem que, sei lá, eles falam como se tivesse que fazer uma prova do Luciano Huck, para você ir lá e entrar na Ecomeud. Eu assim, gente, muito simples. Eu acho que é exatamente isso. É tentar mostrar para o jovem que a religião, ela não está longe. Talvez não precise nem mudar algumas coisas na religião, não precisa fazer, igual a palavra que apareceu muito aqui, não precisa fazer uma revolução na religião, mas talvez eu trabalhar ali a questão de mostrar que a religião, ela não está longe, ela está perto. E mostrar também que a religião, ela não é aquilo que é separado da vida, né? Que ela está na sua vida. Né? Igual a Ana falou, o que tem dentro de todas as religiões, todas as doutrinas, todos os estilos de vida aí, é a questão do amor ao próximo. E é usar isso no seu dia a dia. Lá no início, quando a gente falou dessa questão de da religião ser separada da vida, dessa questão de que, eu acho que foi a primeira pergunta, que falou na questão de se a gente tem que focar mais na evolução, né, própria ou na evolução ou social, né? Acho que foi alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como foi a pergunta. E na hora eu lembrei uma coisa que a Monja Cohen, acho que é assim que fala o nome dela, ela fala que é a questão de que a gente não pode se isolar do mundo e ficar só focado em evolução própria, evolução espiritual, porque a gente não vai estar colocando aquilo em prática. E quando a gente fala do que tem dentro das religiões, a gente fala de amor próprio, a gente fala de trabalhar isso com o outro, é uma forma de que, digamos assim, não está escondida, mas quando a gente fica muito focado em dogmas, quando a gente fica muito focado nas escrituras, nas coisas das religiões em si, a gente fica muito, tem a impressão de que está muito distante, de, oh meu Deus, eu só vou conseguir ser uma pessoa religiosa, eu só vou conseguir ter Deus na minha vida se eu fizer tudo isso. Quando na verdade não, quando na verdade é muito simples, sabe? E também é deixar claro que você não tem que escolher festa ou religião. Inclusive, rolês espíritas são incríveis, tá, gente? Os afters, melhor coisa do mundo. A Lulu ama after, né, Lulu? Então, tipo assim, falar isso. Gente, não é porque você... eu sou religioso, eu vou aqui, então eu sou cristã, então não vou em festas, porque um é outro, gente. Assim, tem que parar. Eu acho que eu gosto muito de falar que tem que parar com a demonização de festa. Mas é claro, você saber fazer um balanço. Você só não vai, tipo assim, nossa, eu só vou em festa todo dia, segunda a segunda. E é tudo um balanço, é tudo saber dividir, é tudo saber se organizar, né? É você saber se organizar e você saber de que quando você é um ser que vive em sociedade, que você não pode se isolar, você tem que ir com coisas, e não é só a questão de, tipo assim, a minha relação com a minha família, a minha relação com o meu chefe. Não, cara, uma festa é uma forma de você socializar, é uma forma de você estar dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que talvez uma grande problemática seja essa, de ou é festa ou religião. Não, é os dois. Mas é saber ver se é você saber entender o quanto isso pode estar fazendo parte da sua festa, da sua vida. Você saber entender que a festa ela pode fazer parte da sua vida, as coisas, né, ali, as coisas mundanas, digamos assim, as festas da... Quando eu falo festa, eu não tô falando de rolê, só rolê, não, tô falando das coisas mesmo. Só usando a palavra da Sara. É entender que isso tá dentro da sua vida, mas a religião também, né? Entender. Talvez é mais colocar as coisas da religião, assim, a questão do que tá lá no meio, o amor próprio, a questão do amor ao próximo, de usar as questões morais, do que às vezes falar assim, a religião tem que estar dentro da minha vida. Tá? Não, você não precisa necessariamente de religião. A gente não precisa ter uma religião. Mas a gente precisa ter uma moral. A gente precisa ter as coisas, né? Ali vamos dizer, a moral cristã. A gente precisa ter o amor ao próximo, que, né, já deixa tudo limpo e perfeito. Então, eu consigo ver, enquanto jovem, adolescente ainda, que não precisa falar assim, não quero festa, só quero religião. Dá para ter os dois e dá para ser muito divertido. Nossa, Ana, eu adorei a sua fala, porque, gente, eu sou uma pessoa, eu já passei da fase da faculdade, mas minha mãe que está assistindo sabe o quanto eu era festeira na faculdade.
E aí era ali, saiu da festa às 5 horas da manhã, tinha reunião da secretaria da Comeu de 8 horas da manhã, e eu tava lá. E eu sempre me vi nesse embate, falando assim, gente, eu gosto tanto aqui dessas festas, mas eu também gosto tanto de estar lá na Mocidade, de estar na Comeude, e às vezes eu tentava colocar essas coisas em conflito. Será que eu estou fazendo certo? E hoje em dia, mais madura, eu vejo que é isso, né? Eu vejo que, seja lá na festa, seja na reunião da Comeude, seja no centro, eu continuo a Luísa. E o que eu aprendo no Espiritismo, eu posso levar isso em qualquer lugar que eu esteja, né? Então, eu acho que a questão não é como tornar o Espiritismo mais atrativo, mas como tornar o Espiritismo atrativo. Porque não dá para a gente comparar com as festas da vida. O que atrai o jovem para as festas da vida é outra coisa do que pode atrair ele para o Espiritismo. Eu acho que o papel do movimento espírita é poder fornecer essa base moral para o jovem, né? Ele ter um entendimento e poder expressar o que ele entende dessa base moral para que nas festas da vida ou nas dificuldades da vida ou nos desafios profissionais da vida, ele leve isso com ele. Muito interessante. Agora nós vamos para a pergunta final, que eu vou direcionar ao William. Aí depois, William, que você responder, você, por favor, traga suas considerações finais aqui para o nosso bate-papo, que infelizmente está encerrando. E depois vou passar para as meninas fazerem as considerações finais delas. Então vamos lá, olha a pergunta do Fernando Mariano Feijão. Como olhar para dentro em meio a um turbilhão de fatos que afetam nossa identidade? Pandemia, faculdade, trabalho, etc. Como encontrar quem realmente sou? Nossa, o Feijão fez toda uma pergunta ali reflexiva, né? Poxa, Feijão, às vezes é dando espaço para que a gente se encontre, né? A gente vive numa rotina muito louca, muito exaustiva, em busca de produtividade, seja no trabalho profissional, seja nas redes sociais, seja na vida familiar. A gente está numa coisa louca de ter que ser bom, de ter que ser melhor, de ter que produzir mais, de ter que atender expectativa, de, puxa, fui criticado, não fui criticado, fui elogiado. E, às vezes, até numa ansiedade de conhecer mais, seja da doutrina espírita, seja de outros assuntos, e querer ler tudo, e querer ouvir tudo, e querer ouvir música, podcast, YouTube, vídeo e conversa, e... Puxa vida, aí a gente fala assim, não estou tendo tempo de me visitar, né? Que horas que eu vou conversar comigo mesmo? Que horas que eu vou me dar atenção? Eu passei por isso de uma maneira muito forte nessa pandemia, e fui parado, né? Eu tive que parar, porque eu já não me contentava mais em assistir vídeo na velocidade normal, né? Eu tinha que assistir vídeo no e-mail, por exemplo, porque, poxa, que bacana, um vídeo de 10 minutos no e-mail vira 7,5. E aí, mas e aquele que dá para ouvir no 2? Aí eu vou transformar uma palestra de 1 hora em meia hora. Aí o tempo que eu gastava para ouvir uma, eu assisto 2. E aí, de repente, eu ia beber água com o telefone na mão, ouvindo, e ia tomar banho, punha lá no chuveiro, perto ali da janela para ouvir. Aí chegou um momento que eu pifei. Eu tive que parar e entrar na terapia. Inclusive, coisa que eu tinha um preconceito, não preconceito, mas sabe aquela ideia do palestrante herói, do palestrante, puxa, o espiritismo resolve meus problemas, me basta, eu sou forte, os guias me ajudam. O evangelho é minha terapia. O evangelho é minha terapia, Jesus está no leme, e eu não abro mão de Jesus, e vambora. Aí, de repente, poxa, tive que parar, né? Tive que mudar minha rotina, tive que aceitar minhas limitações, aceitar que palestrante espírita não é herói, que palestrante espírita precisa de ajuda, que palestrante espírita precisa de terapia. E aí comecei a terapia e pensei assim, puxa, como é que eu fiquei até hoje sem? E agora, olha como é que a gente vai ficando louco de novo, né? Eu ficava assim, esperando com ansiedade. Agora, às vezes, quando chega na hora da terapia, eu falo, puxa vida, eu vou ter que parar 1 hora do meu dia para ouvir o psicólogo.
E daqui a pouco eu vou ser chamado de novo, daqui a pouco. Então, assim, cara, não existe como encontrar quem realmente sou. Eu acho que não existe receita. Eu acho que cada um vai se encontrando. Mas eu te garanto, assim, tem sido, no meu caso, né, falando de experiência própria, tem sido uma soma de coisas, sabe? Leitura espírita tem me ajudado bastante. Eu leio todo dia um livro de mensagens. Leituras não espíritas têm me ajudado muito. Eu li um livro muito bacana, A Sociedade do Cansaço, que eu fui me enxergando ali no livro. A Virtude da Raiva, do Arun Gandhi, que é um livro que a gente fica com raiva. Quem não está com raiva nessa pandemia não está normal. Tem que buscar tratamento para ter raiva, né? Mas assim, o que eu vou fazer com a raiva? Onde é que isso vai me levar? Porque revolta sem ódio, revolta com ódio e sem ideia é violência. Então, onde é que essa raiva quer me levar? Então, fui lendo livros não espíritas e livros espíritas e terapia e dando uma acalmada, às vezes fazendo coisas, entregue aquilo que eu estou fazendo. Então, tem hora que eu vou lavar a louça que eu quero ouvir um podcast. Tem hora que eu vou lavar a louça e falo, não, agora eu quero ver a bucha passando no copo, assim, concentrado na bucha. Então, aí tem hora que eu vou correr, eu corro ouvindo música, tem hora que eu quero desligar, eu vou respeitando esses momentos e vou me conhecendo. Então, eu acho que é um processo muito individual, mas a dica que eu deixo é não recusem ajuda, seja, né, da terapia, seja de um amigo. Nem sempre amigo vai ter razão, filtre aquilo e toca a vida, mas vamos deixar um tempo para a gente, sabe? Que seja 10 minutos por dia, que seja 5. Esse tempo, às vezes, pode ser o que a gente precisa para se reconectar com a gente mesmo e ter força para viver lá fora. Bom, considerações finais, é só agradecer. Esse pessoal da Comeude é bacana demais e parabéns pelo evento virtual. Enfim, vocês são 10 aí, eu aprendi muito com as Anas que eu não conhecia. Foi um prazer, já vou procurá-las aqui para seguir nas redes sociais. É isso aí, parabéns, bom evento, vamos continuar aí que tá legal. Muito obrigada, William, pela sua participação. Vamos para Ana Cardoso e suas considerações. Eu falo demais, eu vou tentar ser breve. Eu já vou começar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite, eu me senti muito honrada. Vocês deram uma maciada no ego me chamando para ser palestrante antes de participante, mas eu acabei participando, porque eu escutei muita coisa massa. Fazendo uma consideração final com uma puxada da fala do William em relação à pergunta, eu acho que a gente sabe sempre do equilíbrio. Igual ele falou, vai ter dia que você vai querer correr com música, vai ter dia que você vai querer correr no silêncio. Eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu vou pro rancho e eu desligo tudo da internet e eu não vejo nem TV. Eu me forço a ter uma conectividade com a natureza, com o ambiente. Ou seja, cada um tem o seu jeito e eu convido vocês a se descobrirem, a se permitirem. Às vezes, quando a gente se conhece e vê umas coisas não tão legais, mas não vai para debaixo do tapete, não. Conversa, entende. Terapia ajuda, amizade ajuda, e uma conversa com você mesmo é maravilhosa. Uma vez eu fui num centro de Umbanda e a entidade me falou, olha, conversa com a pessoa do espelho. Às vezes você não conversa com a pessoa do espelho. E é isso que centra a gente. Então, é igual ele falou, vai ter a conversa... Tem gente que ia participar, Siri aqui. Vai ter a conversa que você vai ter com seu amigo, você filtra, mas conversando com você mesmo, você vai conseguir entender o que é válido e o que não é. Seja amigo, seja pai, seja os palestrantes, que são humanos, estão trazendo contribuições, mas cabem a vocês também compreenderem o que é válido para vocês, no momento de vocês, e entender o próprio processo. Então, é isso. Muito boa noite. Muito bom domingo para todo mundo. Obrigada por me receberem nos seus telefones, nos seus computadores, nas suas casas. Nos vemos na próxima oportunidade. E um beijo para vocês. Obrigada, Ana. Você não falou demais, tudo que você falou foi muito bem aproveitado. Foi muito bom as suas incursões ali, apimentadas, Amber. Vamos agora para a Ana Clara Sena e suas considerações. Primeiro de tudo, obrigada, né? Quando fui convidada, chorei, de verdade, de nervoso e de emoção. Foi muito bom estar aqui, né, nesse ano.
em que a gente não teve Comeude presencial e todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, eu queria. O que eu quero falar no final é pegando muito o que a Ana falou, de que às vezes tudo que a gente precisa, a Ana e o William, é parar. É parar e olhar ao redor. E não só, voltando naquilo que a gente falou no início, não só olhar pra gente, é olhar tudo, porque nós não somos seres que somos sozinhos. A gente não tá, assim, parado no nada. Aliás, o nada nem existe, né? A gente tá vivendo num mundo que tá um caos aqui dentro da gente, e talvez tudo que a gente precisa parar e ver, e respeitar, né, as nossas necessidades e as nossas escolhas. Muito obrigada, né, todo mundo. Obrigada pelas perguntas, gente, participaram demais. Amei, tava aqui dando uma olhadinha no chat e tava bombando. Amei, gente, espero ver todo mundo na Comeude, não sei quando, mas depois de vacina e, enfim, toda aquela coisa maravilhosa que a gente ama. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Então, gente, eu queria muito agradecer o pessoal aí que comentou no bate-papo. Realmente, nosso bate-papo está muito engajado. O pessoal super elogiou vocês, super mandou perguntas que não deu para a gente fazer todas. Não, o pessoal dando pequenas palestras também no chat, todo mundo ali dando a sua contribuição. Foi muito legal. E esse tema, eu não sei se vocês tiveram a impressão que esse tema foi muito amplo. Mas eu acho que a gente realmente queria que fosse amplo para a gente ver o que o pessoal estava demandando. E eu achei muito legal para esse lado que a gente levou, né, de falar de papel da religião, papel do movimento espírita, como a gente se coloca no meio do mundo e da religião, que eu acho que isso é uma reflexão que a gente está precisando e que tem tudo a ver com a Comeude, né? Porque a Comeude é mais do que 4 dias de carnaval. É a gente realmente tentar dar uma nova cara para o movimento espírita e para que o jovem, durante todo o ano dele, ele leve o que ele vivenciou naqueles 4 dias. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente quis aí trazer visões de diferentes gerações do movimento espírita, diferentes espaços também, né? A Ana, que está muito ali presente no GEU, Ana Cardoso, Ana Clara na Comeude, William ali no GELD, né? E aí dando palestras